técnicos. Bom dia a todos os que estão aqui, bom dia a todos os que estão em casa, os que estão nos assistindo agora e também os que vão assistir em outra oportunidade. É sempre uma grande alegria, azar de vocês que estão em casa, que não estão aqui sentindo essa energia maravilhosa, que é muito gostoso esse trabalho de domingo, mas fica aí o convite para vocês verem, para vocês virem. Presencialmente é tudo de bom e é muito melhor. Todo mundo que está aqui está de prova, não é? Bom, hoje nós temos a presença da Beth Gaebler, que vai falar sobre, o tema é respeitando as diferenças, e eu gostaria de lembrar vocês que no domingo que vem nós não teremos atividade de domingo por conta do carnaval, tá bom? Então, agora eu vou convidar todos para fecharem os olhos, se acomodarem, se conectarem, né? Conectarem os seus corações ao nosso Mestre Jesus, a espiritualidade amiga desta casa, a espiritualidade amiga que nos acompanha a cada um de nós, aos nossos anjos protetores, e pedindo a eles que nunca percam a paciência conosco, nunca desistam de nós, porque se estamos aqui, é sinal de que queremos aprender, queremos nos desenvolver, queremos nos abagajar, enfim, queremos ser melhores. Então, que o nosso Mestre possa estar sempre conosco, avivando os seus ensinamentos no nosso coração, nos ajudando a lembrar de cada um deles, e assim nos encorajando, porque Ele foi nosso modelo, Ele é o nosso guia, mas nada acontecerá se nós não tivermos a disposição de aprender, de nos transformarmos, de nos melhorarmos. Que a espiritualidade amiga desta casa possa abençoar a cada um que aqui está e abençoar também a todos aqueles que estiveram conectados a esta palestra no momento em que puderem assistir. E que eles possam envolver a nossa palestrante em muito amor, muito carinho e muita luz. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom dia, amigos queridos. Como é bom estar aqui, né? Junto à espiritualidade amiga, junto aos nossos mentores. A gente vai sair com certeza renovado. Bom, como foi dito, né? Respeitando as diferenças. Será que a gente respeita aquele que pensa diferente da gente? A gente fala assim, imagina, eu não discrimino ninguém, não excluo ninguém, não cancelo ninguém. Será? Bom, tem um filósofo brasileiro fantástico, Gabriel Chalita, escreveu um livro chamado Pedagogia do Amor. É um livro maravilhoso. Ele traz 10 histórias, contos de fada, mitos da Grécia Antiga e até passagens do Velho Testamento. E em cada história ele traz o valor, né, de alguma qualidade moral. E Gabriel Chalita fala nesse livro que o conceito de respeito, que a gente vai falar sobre respeito, né, está intimamente ligado às ações. Não adianta só a gente pensar, eu respeito todo mundo, mas as nossas ações nos desmentem. E essas ações de respeito é que vão levar ao bem coletivo. Vocês acham que está faltando paz, união, fraternidade entre os povos? Nossa, então o respeito é mais do que necessário nos dias atuais. Respeito, igualdade
fraternidade andam juntos, ensina o filósofo. Mas, né, infelizmente, hoje o que predomina, a gente vê nas mídias, no grupo de amigos, de conhecidos, preconceito, uma competitividade exacerbada, né, característica dos nossos tempos, uma banalidade dos relacionamentos, ficando, né, um materialismo, uma ambição desmedida. Se a gente pegar o panorama geral da humanidade, infelizmente é isso que a gente vê. E aí o Chalita, para falar do respeito, traz a história do patinho feio. Quem é que na infância não ouviu a história do patinho feio ou não leu para os seus filhos, para os seus netos? Quem escreveu o Patinho Feio foi Hans Christian Andersen. Ele nasceu em 1805, na Dinamarca. E o pai dele era sapateiro, a mãe dele era lavadeira, então eles eram pobres. Ele não teve condições de ir para a escola. Mas o pai do Christian sempre o incentivou a ler, a gostar de teatro, de literatura. Aos 14 anos, ele foi para a capital, Copenhague. Aí ele, assim, atuou em uma série de empregos. Ele foi ator, cantor, foi dramaturgo, foi escritor. O primeiro livro que ele escreveu, Tentativas Juvenis. O nome do livro foi um fracasso. Ele vendeu 16 cópias, o resto virou papel de embrulho. E o que ele fez? Ele era muito persistente. Aí ele fez uma longa viagem pela Europa, ele foi colhendo experiências, informações, outras histórias, né? Os clássicos da literatura de vários países. Ele reuniu esse material e fez um romance de improvisatório. Foi um sucesso. Ele foi aceito na corte, lá de Dinamarca. E a partir de então, tudo que ele escreveu foi um sucesso estrondoso. Olha, gente, duvido que aqui muitos não conheçam algumas histórias que são dele. A roupa nova do rei, aquela roupa invisível, né? Polegarzinha, o rouxinol, é uma história triste e muito bonita, né? A princesa e a ervilha, o soldadinho de chumbo, essa história me encantava quando eu era criança, né? A sereiazinha, que depois deu a Pequena Sereia, do Walt Disney. O Sargento Verde. A Pequena Vendedora de Fósforo, é uma historinha assim encantadora. A gente chora no final. E o Patinho Feio, entre outros, né? Todos fizeram um grande sucesso. Então vamos lá para a história do Patinho Feio. É um dos mais conhecidos contos da literatura universal. É uma história assim, cheia de emoção, de beleza e de dor. Num lindo dia de verão, né? A mamãe pata chocava, né, os seus ovos e pacientemente até que os ovos foram se quebrando um a um e ela alegremente engraçava, acompanhando o nascimento dos seus filhotes, mas teve um ovo meio estranho que demorou para abrir, né, a casca. Vou chocar mais um pouco. Até que por fim nasceu uma ave grande em relação aos outros patinhos, feia, desengonçada. Ela pensou, meu Deus, deve ser filhote de perua. A gente vai para o rio. Se ela não souber ou ele não souber nadar, é piruzinho. Foram para o rio, mas soube nadar. E ao longo do tempo, todas as outras aves debochavam do patinho feio, né? Dizendo o quanto ele era diferente dos seus irmãos, o quanto ele era desengonçado, judiavam dele mesmo. Até que um dia ele resolveu ir embora. E ele passou muito apuro. Andou muito,
nadou muito, dormiu ao relento, foi escorraçado, passou fome, passou frio, passou sede. E aí o inverno passou, chegou o verão e o inverno chegou novamente. Um dia, o patinho feio viu ao longe, nossa, que aves lindas, brancas, elegantes, maravilhosas. E o patinho feio, muito sem graça, pensou: olha, elas estão vindo na minha direção, com certeza vão debochar de mim, que eu sou tão feio. E nesse momento, o patinho feio olhou para baixo e tinha uma poça d'água e viu-se. Ele tinha se transformado num lindo cisne branco igual a esses que vinham na sua direção. E o bando de cisnes o recebeu com muita alegria, o acolheu. E aí diz o Xalita, e o patinho feio agradeceu muito a Deus por finalmente ter encontrado a felicidade e relevou toda, né, aquelas ofensas que recebeu, perdoou. Então é uma história maravilhosa, porque Xalita diz, né, o respeito. Os outros lá, os outros patos não tiveram nenhum respeito por ele. Mas o respeito, diz o Xalita, é o passaporte para o mundo melhor. Porque aí haverá concórdia, paz, fraternidade. A história do patinho feio toca nosso coração, né? Não toca? Eu, né, quando era criança, sempre morria de dó do patinho feio, né? Porque desperta em nós aquele sentimento de amor ao próximo, de respeito às diferenças, porque, né, ele era diferente do grupo. Aquele sentimento de cuidar do próximo. O próximo que naquele momento está desamparado, está carente, está sem apoio, e no momento está fora do ninho. E o patinho feio, ele se considerava estranho, enquanto ele esteve lá entre os patos. E porque ele era constantemente diminuído. Então a autoestima dele, ó, estava desse tamanho. Por conta disso, ele ficou enfraquecido interiormente. Ele desconhecia seu valor interior, a sua essência, a sua singularidade, o seu eu próprio. Mesmo que a gente seja diferente do mundo inteiro, e todo mundo é diferente de todo mundo, cada um é um, né? Cada um é próprio, cada um é si mesmo. E é o preconceito que não nos, né, permite perceber isso. O preconceito leva à intolerância, a intolerância leva à discriminação. O preconceito é um juízo preconcebido, né? A gente faz aquele juízo, ele é assim, é assado, se uma
assim, sofrendo estresse, ansiedade, a sua autoestima diminui. E aí ele pode até adquirir comportamentos compulsivos, bulimia, anorexia e, infelizmente, até suicídio. O preconceito aos idosos, né? Eles são incapacitados, então são excluídos do mercado de trabalho. O preconceito aos portadores de necessidades especiais, né? Deficiência física, mental, também são considerados incapazes, mas existem vários graus, né, de deficiência. Então, o que eles recebem? Piedade, dó, e aí são isolados. Piedade é muito diferente de compaixão. Compaixão é, estamos no mesmo nível. No momento, né, você precisa da minha ajuda. Mas a piedade, não. Olha, coitadinho, eu sou maior do que ele, eu estou no nível, né, de poder ajudar, ele não. E os preconceitos religiosos, dogmáticos, Emmanuel, no livro Pão Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, traz uma frase que Paulo escreveu aos Romanos, 14:15. Mas, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem o Cristo morreu. Porque na época de Jesus, os judeus criaram violentos atritos por conta da comida, né? Comida que era considerada impura. Aí o Emmanuel fala que hoje em dia não existe mais esse problema de uma forma tão evidente, mas muitos religiosos acham que missionário é só aquele que tem uma religião formal, que faz um culto religioso, e não entendem que é possível assim ser religioso em qualquer hora, em qualquer lugar, independente de religião. Aí o Emmanuel traz um alerta. Aqueles que já superaram essas barreiras, esses preconceitos, cooperam em silêncio. Não mais se apegam a ritos, né, a convenções, mas também não menosprezam aqueles que ainda precisam desses ritos, dessas convenções. O bullying. Bullying é uma coisa muito séria, né? Bullying significa valentão. E o bullying é um ato de agressão, de intimidação, de perseguição constante. Se for uma agressão isolada, não é considerada bullying, não. Aí é uma briga, né? E essas agressões podem ser verbais, físicas, psicológicas, pode, né? Assim, o agressor, ele coloca apelidos vexatórios. Esses agressores, eles podem atuar ou em grupo, ou isoladamente, e tem um grupo de espectadores, que ou não fazem nada, ou incitam ainda mais, né, a violência. Acontece tanto nas escolas, entre crianças e adolescentes. Os pais precisam prestar muita atenção para ver se há sinais, por exemplo, uma criança, um jovem que está sofrendo bullying, às vezes não sabe nem explicar o que está acontecendo, mas se ela começa a ter um isolamento social, queda no rendimento escolar, sua autoestima diminui, é preciso prestar muita atenção. E os agressores, né, ensina a psicologia, geralmente são jovens que têm problemas psicológicos, esses que praticam bullying. E muitos deles sofrem agressões em casa. Aí eles vão lá e descontam no mais fraco, naquele que é diferente. Para eles, o que existe é na cabeça, assim, de forma inconsciente, uma normalidade. É o que a mídia impõe. Sabe o padrão de estética, padrão de beleza? O saradão, o valentão, o ídolo, o vencedor, entre aspas. Então, o agressor, ele quer, né, todo esse incenso da plateia, e aí aquele que é diferente, que não está nessa
normalidade, entre aspas, é excluído. Mas não existe normalidade, não existe, gente. Cada um é um. E o bullying acontece não só nas escolas, os pais, né, precisam prestar muita atenção. Pode acontecer no condomínio, nos grupos de esportes, na vizinhança. Se for no ambiente de trabalho, não chama bullying, chama assédio moral. E foi até 1970 não se falava nesse assunto. De 1970 para cá é que vem sendo bastante estudado. Então é importante investigar o que se passa com o agredido, o que se passa com o agressor. Ele precisa de tratamento, muitas vezes psicológico, às vezes precisa até de contenção, para não continuar prejudicando o outro, e conscientizar o público, que só assiste e não faz nada, os familiares, os professores, né? Uma campanha generalizada. O Emmanuel, no livro Atenção, psicografado pelo Chico Xavier, pergunta como lidar com as agressões. E aí ele responde: aspereza não assegura tranquilidade. E não adianta a gente brigar com o agressor, né? Não é espancando a ferida que vamos curá-la. O remédio é o amor. O amor que vai ajudar esse agressor desequilibrado a se reajustar. Olha que escreve Emmanuel: o medicamento age dose a dose. O amor opera gesto a gesto. E o cyberbullying, nossa, incrível, né? Isso daí está enxameado. Então, é aquela intimidação sistemática, frequente nas redes da internet. Então, é a depreciação do outro, o incitamento à violência, alteração de fotos, de dados, né, da página do outro, para justamente constranger. E Jesus, como ela disse, nosso modelo, mestre e guia, nunca excluiu ninguém. Ele disse, está lá em Lucas 14:13, mas quando preparares uma recepção, convida pobres, mutilados, coxos, cegos. Né? E a gente faz muitos julgamentos. Às vezes a gente nem percebe, a gente recebeu isso muitas vezes da infância. E aí a gente exclui as pessoas. É preciso desenvolver um novo olhar, assim, de aceitar todos, com amor e compreensão. A gente não precisa concordar com aquele que pensa diferente. Mas Jesus nos pede para amar, ou pelo menos respeitar. Jesus tinha um especial carinho pelos excluídos, né? Ele os amava com a dignidade que eles mereciam. Aos olhos de Deus, ninguém é pior ou melhor, né? E nós, brasileiros, vocês acham que nós somos preconceituosos? Muito infeliz. Olha, gente, segundo a agência de notícias Observatório do Terceiro Setor, uma pesquisa recente, 29% da população, 1/3 dos brasileiros. Quantos milhões tem o Brasil, a população brasileira? 200 e pouco. 210. 70 milhões de pessoas têm preconceito contra o gênero, né? Eles são LGBT-fóbicos. 1/3 da população do Brasil. É aquele preconceito sexual, né? Porque a pessoa tem uma visão puritanista, moralista, e tem uma inflexibilidade no julgamento. O segundo maior preconceito no Brasil é o religioso. 20% é muita gente. Muita gente. E aí, o site explica que as crenças religiosas tradicionais, dogmáticas, que defendem as suas leis e seus códigos, assim como universais, os donos da verdade, eles é que atacam as outras religiões. O machismo está em 7º lugar aqui no Brasil. E aí, nossa, faz muito estrago. Diferença de remuneração entre homem e mulher, assédio, estupro, violência doméstica.
Mas aí a gente pode se perguntar, como eu vou saber se eu estou sendo preconceituoso ou se eu estou fazendo uma análise crítica? Como é que eu vou saber? O preconceito é uma opinião desfavorável, baseada numa hostilidade. Por quê? Porque a gente teve um julgamento apressado, ou a gente generaliza. Sabe aquela frase antiga? Assim, todo baiano é preguiçoso? Que mentira, né? Isso é uma generalização. E aí gera um preconceito contra os baianos. E a análise crítica é diferente. É um exame cuidadoso, detalhado. Quais são os pontos fortes, positivos dela? Quais são os pontos negativos? Mas não para discriminar, apenas para não fazer o mesmo, né? As pessoas que criticam de uma forma malévola, ensinam os psicólogos, no fundo estão projetando no outro as suas próprias frustrações e nem percebem. Hamed é um espírito e escreveu o livro As Dores da Alma, do médium Francisco do Espírito Santo Neto. Olha, ele escreveu vários. As Dores da Alma, Os Prazeres da Alma, são 2 livros fabulosos. Acho que até dá para baixar free download. E eles falam que as discordâncias são perfeitamente normais, né? Desde que sejam fundamentadas em fatos concretos e não em superstições. Aí, pais, diz ele, muito autoritários, ameaçadores, querem filhos infalíveis, filhos super responsáveis, filhos controlados. E aí criam nos seus filhos um comportamento mental de constante cobrança, né? E às vezes isso não é claro, mas acontece no comportamento. Aí quando essas crianças chegam na idade adulta, elas vivem numa ambiguidade. Elas se sentem perseguidas por conta dessa cobrança constante dos pais para serem perfeitas, mas também se sentem superiores, porque precisam ser superiores para agradar aos pais e aos outros. Aí escreve Hamed, desesperadamente, esses adultos que foram criados nessa educação super exigente, observam e desconfiam de si mesmos. Ai, será que está tudo certo? Ai, como é que está minha roupa? Ai, será que... O que os outros vão pensar? Não vivem com naturalidade. É um desgaste energético, é uma rigidez. Exteriorizam e transferem toda essa sensação de autoacusação, porque, no fundo, sabem que não atingiram as expectativas de perfeição que se esperava delas, então, inconscientemente se autoacusam, mas isso é muito doloroso. A válvula de escape é condenar os outros. Tudo isso não está acontecendo na consciência, é um movimento inconsciente, é uma válvula de escape. Para compensar essa perseguição que sofreram ou sofrem, para aplacar essa cobrança exagerada que se transforma numa autocobrança exagerada, aí descontam nos outros, discriminando. Jesus disse, a gente tem mania de ver o argueiro no olho dos outros e não a trave no nosso. É isso que Jesus está dizendo, a gente vê o defeitinho no outro e não vê o defeitão no nosso, né? E aí também escreve Hamed, o crítico, por vigiar e espreitar sem interrupção os problemas alheios, né? Ai, olha, a gente observa esse para criticar, a gente observa aquele para condenar, o foco é o outro. O que acontece? Ele não cresce, porque ele permanece inconscientemente imobilizado em relação ao seu próprio aprendizado, à sua própria evolução. Eu gostaria de contar aqui uma história do irmão X. Ele traz umas histórias tão engraçadas. Está no livro Contos desta e de Outra Vida, do Chico Xavier.
O Ferreiro Intransigente, é o nome dessa história. Então ele conta, o irmão X, que esse fato ocorreu na Idade Média, numa pequena aldeia da Europa, e havia um jovem ferreiro aferrado à justiça. Olha o jogo de palavras. Um jovem ferreiro aferrado à justiça. Quer dizer, inflexível mesmo, né? E ele participava de uma facção política e todos que não concordassem com ele, que não defendessem as suas ideias, eram considerados inimigos e que precisariam ser perseguidos e combatidos. Para ele, intolerância, né, devia estar no dia a dia. A tolerância para ele era um delito. Imagina, eu vou aceitar o outro pensando diferente de mim? E aí ele diz assim, se alguém não aceitasse as ideias dele, não concordasse com ele ficava urdindo intrigas, ciladas. E uma vez ele procurou o juiz, né, daquela aldeia, falou assim para o juiz, olha, o senhor já viu como está a cadeia? Aqui era uma aldeia pacífica, né? Assim, desmoronando. Qualquer detento sai de lá facilmente. Precisamos reformar essa prisão. E o juiz falou assim, olha, não é necessário, a gente precisa ser compassivo, porque um dia nós também precisaremos da compaixão do outro. Mas ele insistiu, até que o juiz concordou que ele reformasse a prisão. Aí o que ele fez? Ele era ferreiro, exímio ferreiro. No meio da cela ele colocou um poste. Nesse poste havia cadeados, grades, onde o detento ficava preso e não conseguia nem se mexer direito. Era impossível fugir de lá. Ele ficou tão famoso que várias cidades o convidaram para reformar as suas prisões. Depois de 20 anos, ele ficou rico. Ele tinha até um grupo de funcionários. E ele foi morar numa cidade grande. Até que, por fim, ele cometeu um leve delito. Os inimigos caíram em cima. E foram, né, falar para o juiz o mandou para a cadeia. Ele falou assim, eu saio daqui facilmente, imagina, eu sei todos os segredos dos cadeados. Mas, quando ele chegou na prisão, ele viu que eram os cadeados que ele havia produzido, né, fabricado, ele e a equipe dele. Impossível sair de lá. Ele reconheceu a sua marca, e lá ele ficou até morrer, né? Aí diz o instrutor ao irmão X, só a compaixão pode salvar-nos das nossas próprias faltas. Puxa, quem é que volta e meia não está cometendo alguma ofensa, às vezes sem perceber, né, diante de alguém? A gente comete. E aí nós precisamos da compaixão do outro, que é o oposto da intolerância. Aqui, o mal que nós fizermos ao outro, a intolerância, a discriminação, vai recair sobre nós. É a lei de ação e reação, né? A justiça de Deus tarda, pode não ser dessa encarnação, mas não vai falhar, não. E nós estamos a caminho do mundo de regeneração, né? Como será esse novo mundo de regeneração? A gente lê nos livros, vai ser muito bom, né? É um mundo de paz, de igualdade, de justiça, de fraternidade, de solidariedade. E Hermance Dufour, no livro Diferenças Não São Defeitos, psicografia do Vanderlei Soares de Oliveira, olha que frase mais linda. Fraternidade é sentimento. Solidariedade é ação. Muitas vezes a gente é fraterno, a gente talvez já tenha desenvolvido esse sentimento dentro de nós. Mas será que a gente arregaça as mangas e vai cuidar do outro na sua necessidade, né? Nas comoções coletivas ou mesmo nos dramas particulares?
Então fica aqui uma reflexão para nós, né? Fraternidade é sentimento. Desenvolvamos esse sentimento de amor ao próximo, e solidariedade é ação, né? Vamos sair da zona de conforto. Amigos queridos, agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Nós que agradecemos. Agora a Marlene vai fazer a vibração também. Bom dia a todos. Vamos então, nesse momento, agradecer ao nosso Pai, ao nosso Mestre e à nossa Mãe Santíssima. E a esta casa por tanto amor, tanto carinho e tanta solidariedade com todos nós. Pai querido, Pai amado, pedimos a vós, Senhor, que neste momento possamos vibrar com todo o nosso amor, com toda a nossa consideração aos nossos próximos. Que possamos vibrar pelo nosso Brasil querido, possamos vibrar para que os governantes possam olhar para os povos com toda a sinceridade, com toda a humildade. Pai querido, pedimos a vós que olhai por todos aqueles que necessitam da sua proteção, do seu amor. Sabemos, Senhor, que o Senhor já olha e já nos dá tudo aquilo que precisamos. Mas, Senhor, como ainda humildes servos, ainda pedimos, olhai por todos nós, abençoai os nossos lares, as nossas famílias, os nossos amigos. Olhai, Senhor, por aqueles que moram nas ruas, aqueles que estão em hospitais, nas penitenciárias. Olhai, Senhor, por todos aqueles que neste momento precisam só de um olhar, de uma atenção. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, mais um dia, com a sua graça e a sua bondade. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.